A Trindade nunca foi tão prazerosa e tão fácil de entender como neste livro. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e hoje nós vamos ter a resenha desse livraço aqui. O livro é Deleitando-se na Trindade, do Michael Reeves, da editora Monergismo. Longe de ser uma teologia seca e que vai sistematizar o assunto da Trindade, esse é um livro onde você vai realmente aprender quão importante e empolgante é termos um Deus trino. Antes de falar desse livro, eu preciso apresentar para vocês esse autor, Michael Reeves, que a cada leitura que eu faço me impressiona ainda mais com a fluidez da sua escrita e principalmente como ele tem o dom de falar de coisas complexas de maneira muito simples. Para começar, tome cuidado quando pesquisar esse nome, Michael Reeves, na internet, para não se confundir com um cineasta inglês que viveu entre 1943 e 1969, ou ainda confundi-lo com um jogador de futebol australiano. Michael Reeves é consultor da Associação de Universidades e Colégios Cristãos, supervisou num site chamado Theology Network e anteriormente foi um ministro adjunto da Igreja Anglicana de Todas as Almas. Michael Reeves tem diversos livros publicados aqui no Brasil por diversas editoras diferentes. Pela editora Monergismo, temos Deleitando-se na Trindade, que é o objeto da resenha de hoje. Nós temos ainda dessa mesma coleção Deleitando-se em Cristo e tem mais um outro que eu não tenho aqui, que é o Deleitando-se na Oração. Além disso, também pela editora Monergismo, temos A Chama Inextinguível, Descobrindo o Cerne da Reforma. Esse aqui vai falar de Reforma Protestante. Além do mais, temos mais dois livros de uma mesma coleção também publicados pela editora Monergismo. O primeiro deles, A Brisa dos Séculos, Introdução aos Grandes Teólogos, dos Pais Apostólicos a Aquino. E a continuação desse livro aqui, Sobre Ombros de Gigantes, Introdução a Grandes Teólogos, de Lutero a Packer. Ok? Ainda pela editora Monergismo, um outro livro muito interessante do Michael Reeves é esse daqui, Spurgeon, sobre a vida cristã vivificado em Cristo, uma espécie de biografia do príncipe dos pregadores. Já pela editora Ultimato, temos um outro livro, A Reforma, esse daqui em parceria com o John Stott, O que você precisa saber e por quê. Eu já li esse livro aqui, são dois artigos, um artigo do John Stott, outro artigo do Michael Reeves, e sinceramente eu gostei mais do artigo do Michael Reeves. Por fim, ele ainda tem um outro livro publicado pela editora Fiel, que se chama Por que a Reforma Ainda é Importante, que escreveu junto com o Tim Chester. Eu realmente espero que depois de você assistir esse vídeo, você se interesse e muito em ler Michael Reeves. Logo na introdução, o autor deixa claro que não quer tratar a Trindade de maneira sistemática, fria e distante. Não se trata de mais um compêndio teológico sobre a Trindade. O objetivo do livro é trazer conhecimento e, como o próprio título sugere, trazer deleite na Trindade. Com isso, ele não quer dizer que é fácil entender a Trindade ou que o livro vai simplificar todos os conceitos que envolvem esse mistério cristão. Nada disso. Mas Reeves acredita que é possível falar desse tema de modo que as pessoas possam enxergar a beleza e a glória de termos um Deus trino. Outro fator interessante desse livro é que o Reeves não vai se furtar a falar sobre os questionamentos que outras religiões fazem a respeito da Trindade. Isso fica claro logo na introdução, quando ele cita Deuteronômio 6:4, que os muçulmanos utilizam para dizer que as próprias escrituras são contrárias à teologia trinitária. O mesmo acontece com questionamentos budistas, e durante o livro, vários outros questionamentos são levantados por outras religiões e devidamente derrubados pelo autor. Por fim, nós vamos perceber que a Trindade é um dos principais distintivos da fé cristã. Nenhuma outra religião tem um Deus que seja três e que é um. Mais do que um conceito, trata-se de uma teologia prática que fará toda a diferença no seu dia a dia aí cristão. Se você aprender esse livro, se você se deleitar nesse livro, eu tenho certeza que a sua prática de cristianismo irá mudar. O livro tem 5 capítulos, 146 páginas, e minha sugestão é que não leia mais de um capítulo por dia. Na verdade, a minha sugestão é que você não leia mais de um capítulo por semana. Você leia um capítulo no início da semana, pare, reflita, pense um pouquinho naquilo que o Michael Reeves está te ensinando. Como o próprio título do livro sugere, deleite-se realmente no conhecimento da Trindade.
Antes de continuar o vídeo, eu quero indicar para vocês um mini curso sobre Trindade que o pastor Pedro Pamplona, lá do canal Review, está fazendo no Instagram. O link vai estar lá embaixo na descrição desse vídeo. Vale muito a pena você conferir, já tem 2 aulas se não me engano, e vale muito a pena você conferir os ensinamentos do Pedro Pamplona. Como eu disse, esse livro tem 5 capítulos e em cada um dos capítulos é nos apresentada uma verdade a respeito da Trindade. Isso não quer dizer que o autor compartimentalizou cada uma dessas verdades nesse capítulo e que um capítulo não tem nada a ver com o outro, de forma alguma. Na verdade, nós comparamos esse livro a um quebra-cabeça, que à medida que você vai encaixando as peças, você vai conseguindo ver um panorama melhor. E no caso desse livro, cada vez que você encaixa uma peça, a verdade fica mais empolgante e você ainda fica mais entusiasmado com o assunto. Mas eu estou me adiantando, nós temos que começar pelo começo, mas antes eu preciso avisar que ler esse livro é muito mais empolgante do que tentar explicá-lo. Então, peço a sua compreensão quando eu não conseguir explicar de forma satisfatória o conceito que eu estou apresentando do livro. Comecemos com a afirmação logo inicial que o autor nos traz: Deus é Pai. Essa afirmação é muito mais profunda do que pensamos. Essa afirmação deixa claro que a natureza do próprio Deus é ser Pai. Não houve um tempo em que Deus não era Pai e depois tornou-se Pai. Não foi assim. Deus sempre foi Pai e isso muda tudo. Ele não teve que aprender a ser Pai. Ele sempre foi Pai. E quando Ele nos chama para ser seus filhos, Ele não faz porque gostou da experiência de ser Pai apenas, mas porque é de sua natureza ser Pai. Só quando nós entendermos o amor do Pai por Jesus, o Filho, é que vamos compreender o amor de Jesus por nós. Então pense nisso um pouco. Deus nunca teve que aprender a ser Pai. Durante toda a eternidade Ele foi Pai. E aí está o erro daquelas pessoas que acreditam que Jesus foi criado. Por quê? Porque se Jesus foi criado, houve um tempo na eternidade em que Deus não era Pai. Houve um tempo na eternidade que Deus estava sozinho. Pois bem, quando Cristo foi criado, segundo essas pessoas, Deus teve que aprender a ser Pai e teve que aprender a amar o Filho. Não foi assim que aconteceu. É da natureza de Deus ser Pai. E não houve tempo algum onde Ele não fosse Pai. E é só quando nós compreendermos isso, que é da natureza de Deus ser Pai, é que nós vamos entender o amor do Pai para com seus filhos. Agora, veja como é interessante essa afirmação a respeito de Deus sempre ter sido Pai, de Deus ter a natureza de Pai. Nesse sentido, como Alá, o Deus muçulmano, seria amoroso? Alá é um Deus que precisa aprender a amar o outro, pois houve um tempo na eternidade que se encontrava sozinho, sem ninguém para compartilhar o seu amor. Tá, eu sei que o amor não é a principal característica de Alá, mas ele em algum momento teve que aprender a lidar com o outro, porque na eternidade ele estava sozinho. Mas o nosso Deus Trino não, ele nunca esteve sozinho, ele sempre foi Pai. O entendimento do amor de Deus por seu Filho, que transborda a ponto de também preencher o ser humano, é muito bem explicada por uma passagem do livro Cartas e o Diabo a seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Fitafuso, um demônio veterano, explica para um demônio novato como realmente Deus é amoroso e Deus é Pai. Temos de admitir que toda aquela conversa sobre seu amor pelos homens e sobre o fato de que o serviço a Ele é perfeita liberdade não é, como acreditaríamos de bom grado, mera propaganda, mas uma terrível verdade. Ele, Deus, realmente quer preencher o universo com inúmeras pequenas réplicas repugnantes de si mesmo. Criaturas cuja vida, em escala menor, será qualitativamente como a dele, não porque ele as absorveu, e sim porque a vontade deles está em espontânea harmonia com a dele. Nós queremos apenas um gado que finalmente poderá ser transformado em alimento. Ele, Deus, quer servos que finalmente poderão tornar-se filhos. Nós, demônios, queremos sugá-los. Ele, Deus, quer fortalecê-los. Somos vazios e por isso queremos ser preenchidos. Ele está repleto e por isso transborda. Muito bem, você sabe, né? Começamos a gravar, os cachorros começam a latir, mas não vou parar. Vamos embora. De fato, no livro nós temos até uma explicação do Michael Reeves de como o conhecimento da Trindade pode nos fazer quebrar sofismas do feminismo e do gnosticismo. Reeves ainda nos adverte de como nós podemos muitas vezes ter uma fé racional e não relacional com Deus. Ele chama isso de a fé que os demônios têm. E para exemplificar e ilustrar
fé que os demônios têm, ele utiliza a passagem lá do endemoniado gadareno, que vale muito, mas muito a pena você conferir nesse livro. Outra coisa muito interessante, que talvez você nunca tenha pensado e que o Michael Reeves coloca aqui, é a respeito do seguinte: sem o Filho, quem é que Deus enviaria para morrer por nós? Na página 84, nós temos essa explicação. Porém, se Deus não fosse triuno, se não houvesse Filho, nem Cordeiro de Deus para morrer em nosso lugar, então teríamos de expiar o pecado por nós mesmos. Precisaríamos providenciar, pois Deus não seria capaz. Mas, aleluia, Deus tem um Filho, e em sua infinita bondade ele morre pagando o salário do pecado por nós. Porque Deus é triuno, a cruz consiste em tamanha boa nova. Olha só, pessoal, os cachorros começaram a latir e se não bastasse isso, meu vizinho agora ligou o som e está ouvindo Jorge Mateus, Marília Mendonça e outros dessa naipe. Então não tem como eu parar a gravação, porque se eu parar eu não consigo colocar esse vídeo no domingo. Então vamos continuar com esse fundinho musical, tá bom? Muito bem, pessoal. Um outro argumento muito interessante desse livro, que o Michael Reeves vai discorrer, é que a falta do conhecimento e revelação a respeito da Trindade levou parte da igreja a percorrer o caminho da devoção aos santos. Então, parte da igreja que se devota a santos, na verdade, segundo Michael Reeves, é porque ela não conhece a Trindade, ou não estuda a Trindade como deveria ser estudada, ou nesse caso aqui, não se deleita na Trindade. Bem, o argumento é um pouco complexo e você precisa ler nesse livro aqui, que vale muito a pena você ver esse argumento completo aqui. Outra coisa interessante aqui é que depois dele apresentar Deus Pai, apresentar Deus Filho, bem, você já sabe que ele vai apresentar o Deus Espírito Santo. Mas a forma como ele apresenta esse Espírito Santo é muito, muito interessante. Isso porque ele vai falar do Evangelho e não a respeito do Espírito Santo em si. Ele vai falar, olha, o Evangelho não é apenas um produto e nem mesmo uma oferta de salvação. É isso, mas não é só isso, é mais do que isso. O Evangelho é Deus entregando Ele mesmo a nós através do Espírito Santo. Como essa realidade está perdida dos nossos púlpitos e como muita gente faz confusão a respeito disso nos púlpitos das igrejas de hoje. Como proclama John Piper, Deus é o Evangelho, e você vai ver muito disso aqui no livro do Michael Reeves, falando dessa missão do Espírito Santo, que é fazer você entender que o próprio Deus é o Evangelho. E aí ele vai terminar com uma afirmação a respeito do Evangelho, dizendo o seguinte: o selo que nos marca como verdadeiros cristãos é o Espírito Santo habitando dentro de mim, fazendo-me amar o Filho para a glória de Deus Pai. Para finalizar, nós temos ainda algumas advertências que o Michael Reeves faz a respeito do conhecimento da Trindade. O primeiro deles é que o avanço do ateísmo hoje pode ser muito por causa do recuo do ensino da doutrina da Trindade. E aqui fica a minha pergunta para você: quando foi a última vez que você ouviu falar sobre Trindade aí na sua igreja? Teve um estudo ou uma pregação expositiva onde o tema principal fosse a Trindade? Deixa aí embaixo nos comentários para mim saber como anda aí as pregações a respeito de Trindade pelo Brasil. Pois bem, a segunda advertência é que os cristãos devem aprender a se deleitar na Trindade, não só porque isso importa para a vida cristã, mas porque também essa doutrina é fundamental para a boa prática do evangelismo. É isso mesmo, quando nós vamos evangelizar, nós precisamos ter ciência do tipo de Deus que nós estamos falando. O nosso Deus não é igual a outros deuses. O nosso Deus é um Deus trino. E ter consciência disso e evangelizar com esse Deus trino na sua mente pode facilitar e muito a sua evangelização. Por fim, o Michael Reeves vai nos dizer que somente o entendimento bíblico e prático da Trindade pode nos fazer entender e se deleitar na santidade, no amor e na glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muito bem, pessoal, antes de dar a nota a respeito de Deleitando-se na Trindade, você viu aí que nós estamos tentando melhorar a edição dos nossos vídeos. Então, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo no seu grupo da igreja, no seu grupo da família, nas suas redes sociais. Ajude o Livros de Teologia a crescer cada vez mais para nós trazermos mais resenhas como essa. Se você ficou interessado nesse livro, você já sabe, o link vai estar lá embaixo, tanto na descrição desse vídeo, como também no primeiro comentário desse vídeo, ok? Muito bem, Deleitando-se na Trindade, Michael Reeves, da editora Monergismo, vai levar 10 mochés. E 10 mochés com muito louvor. Talvez seja o melhor livro que eu já li a respeito de Trindade. Talvez não, com certeza é. E olha que eu já estudei
na teologia sistemática um pouquinho a respeito de Trindade. Mas a forma como Michael Reeves coloca aqui e como ele vai descortinando e vai realmente fazendo você olhar para a Trindade e se deleitar nela é impressionante. Então fica aqui a minha forte indicação para que você leia Michael Reeves e para que você leia Deleitando-se na Trindade. Muito bem, pessoal, fiquem com Deus, um abraço e até o nosso próximo vídeo.